A gente está dando uma olhada aqui na ação do Twitter, TWTR. Ela deu uma super explodida. Explodiu para cima o Twitter hoje por alguma razão, eu não sei qual, mas está aparecendo no radar de todo mundo. Ali a baixa foi 14,57, a alta 15,55. Então a gente teve praticamente $1 aqui de oscilação sem nenhum movimento, sem nenhum pullback, sem nenhuma descida. Eu não vou fazer uma operação aqui no Twitter porque o Twitter é cotado a 15, acima de $15 e para mim já está um pouco acima do que eu já estou acostumado e do que eu costumo fazer normalmente. Eu gosto de ações que estão cotando abaixo de $10 por ação. Mas eu vou fazer análise aqui real time, ao vivo para vocês. O mercado está aberto, só para vocês poderem dar uma olhada um pouco mais como que um trader faz a análise ao vivo no mercado, porque fazer análise de mercado depois que o mercado já fechou é fácil, né? A gente tem que mostrar para o pessoal que quer trabalhar com isso como que funciona quando está aberto, quando a gente está aqui fazendo as coisas. Então a gente teve aqui já, a gente colocou um fundo, a gente subiu sem parar. Essa é a primeira coisa que a gente vê, a gente subiu sem parar. A gente precisa ter uma certa descida, o que é normal, é saudável para a ação, é saudável para qualquer ação descer depois que ela sobe, porque o pessoal que comprou lá na subida está fechando a operação para realizar o lucro, então isso é completamente normal. Não significa que seja uma reversão de tendência e que o Twitter vai voltar de novo lá para 14,53 e continuar descendo. Isso não significa isso, apenas significa que tem gente aqui que está realizando, está fechando a operação e a gente precisa saber se a ponta vendedora vai se aproveitar disso e entrar na ação para iniciar a tendência de queda, ou se eles estão apenas segurando um pouco aqui, esperando mais pessoas entrar no ônibus para continuar subindo aqui a viagem. A gente tem uma alta do dia 15,55, a gente tem uma segunda alta ali um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, que é aquela segunda flecha ali de cima para baixo que eu coloquei. A gente tem uma tendência de alta que vem lá desde lá de baixo. E o que a gente está esperando aqui? Bom, a gente precisa saber se eles vão continuar subindo ou se eles vão começar a descer. Aqui no mercado ao vivo, essa é a única informação que você tem. A única informação que você tem é isso aqui que você está vendo agora. A gente não sabe onde que o Twitter vai parar, onde que a ação vai parar de subir ou parar de descer. A única coisa que a gente sabe que a gente tem uma alta, uma baixa, e agora a gente está tentando voltar lá para cima para 15,55. Esse candle aqui fechando acima dessa média móvel e passando desse doji aqui que eu tô com a linha aqui do mouse. O que a gente espera? Como a tendência é de alta, a gente no mínimo espera uma certa demonstração de força da ponta compradora, porque eles levaram isso aqui $1 para cima e normalmente eles não vão simplesmente abandonar e deixar a ponta vendedora dominar a ação. Então eles vão tentar e a gente vai ficar esperando para ver o momento certo que eles desistirem e que a ponta vendedora demonstrar força, para nesse momento a gente poder abrir uma operação de venda. A gente está vendo aqui candles verdes de força do lado do comprador, mas nada que consiga colocar uma alta maior do que aquela segunda flecha ali de cima para baixo. A gente está vendo candle verde aqui, tem gente comprando, mas não estão com muita força. A gente já começa a ver aqui doji, uma certa força aqui da área da ponta vendedora. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer, que eles vão tentar fazer, é levar esse valor ali para essa área ali embaixo, naquele fundo. A gente tem a linha da tendência aqui, que foi respeitada 2 vezes.
pelos compradores. Se a gente fechar esse candle abaixo dessa linha aqui, que vem lá desde lá de baixo, a gente quebrou a linha da tendência. Aí a partir daí, quando a gente quebrou a linha da tendência agora, tá vendo ali que aquele candle vermelho fechou abaixo daquela linha, quebrou a tendência. Mas isso não significa que a gente vai sair vendendo aqui. A gente, por experiência própria, eu vejo muitas vezes a ação quebrar a tendência e acontecer exatamente o que está acontecendo agora. Eles tentar voltar um pouquinho para ver o que vai acontecer, se a tendência quebrou mesmo ou se eles vão continuar. Por essa área aqui, 15,30, com a tendência quebrada, esse candle doji agora que a gente está vendo, tentando retomar para cima e não conseguindo. Se esse candle demonstrar fraqueza para o lado comprador, a gente pode abrir a operação aqui, ó, fechou um doji de queda. Aqui 15,29 é a entrada perfeita para a ponta vendedora. Quem está olhando isso aqui agora viu que a linha da tendência foi quebrada, foi rompida, que eles tentaram retomar para cima e não conseguiram, fizeram um doji, e que aquela linha ali não foi respeitada e pode agora ser usada como linha de entrada de abertura de operação. 15,29, 15,30 foi o sinal que a gente teve. Quando a gente quebra a linha da tendência, é mais ou menos como se a gente jogasse uma gota de sangue num tanque cheio de tubarão. Fica uma oscilação, a gente vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, e a partir daí que a gente começa a olhar a entrada, aonde que a gente vai colocar o nosso stop, aonde que a gente vai colocar o nosso alvo. No caso eu falei ali, a nossa entrada foi a 15,30, 15,29. O nosso stop, obviamente, vai acima daquela segunda flecha. Não a alta do dia, porque a gente colocou ali uma altinha, a gente colocou uma alta um pouco mais baixa, que é a segunda flecha de cima para baixo. Nosso stop vai ali em cima, porque teoricamente aquela list já serve como resistência, e o pessoal que está comprando não deve fazer a ação subir ali para cima, então nosso stop vai ali. E o nosso alvo, já vou desenhar o alvo aqui para vocês, vamos olhar o que vai acontecer aqui. Entrada 14,29, 14,30. Nesse momento, o que a gente está vendo aqui? A gente teria entrado para ponta vendedora para continuar a tendência de queda, já que a gente quebrou a linha da tendência. Só que o que aconteceu logo em seguida? O pessoal da ponta vendedora, da ponta compradora, fez a tendência a retomar para cima, mas não tirou aquela segunda alta daquela flash que eu falei ali para vocês, estão vendo? Isso aqui respeitou como uma resistência, eles não conseguiram passar ali para cima. Só que a maioria dos traders que teriam entrado naquele 15,29, 15,30, provavelmente, talvez, por conta da emoção, teriam fechado a operação e saído com um trade perdedor por conta dessa subida aqui que eles tiveram. Mas como a gente que trabalha no mercado conhece esse tipo de movimento, esse tipo de price action, a gente sabe quando a tendência é quebrada, é normal que a ponta do outro lado tente recuperar alguma coisa. Então a gente quebrou ali, já era esperado que eles tentassem subir. Isso é normal. Agora, não quer dizer que o valor vai continuar subindo, porque a gente tem ali em cima, exatamente ali, a nossa resistência e acima daquela linha ali o nosso stop. Esse é a operação. Se você entrou naquela descida, naquela quebra de tendência a 15,29, 15,30
e fechou a operação porque subiu, isso não seria o correto de ser feito, apesar de ter subido. A gente teria visto ali no lucros e perdas um valor negativo, mas em termos de análise técnica, isso não é recomendado por conta da nossa análise. A gente faz a análise para saber aonde que o nosso stop vai estar. A entrada foi a 15,29 e o stop vai em cima daquela linha. Uma coisa muito importante é não abrir e não fechar a operação em cima de emoção. Muitas pessoas que começam a operar o mercado, às vezes abrem a operação e a ação não vai rapidamente ou naquele instante para o lado que eles achavam que ia ir, e eles fecham a operação porque viram uma perda ali, vão fechar antes que aconteça um desastre. Mas quem conhece, quem trabalha com isso, quem já tem uma certa experiência, sabe que isso é normal. E se o seu stop estiver no lugar certo, não tem por que ter medo, não tem por que fechar a operação. Tá tudo ocorrendo como planejado, como esperado. A gente está de novo naquela linha ali de 15,30, 15,29, 15,31. A gente está vendo uma força aqui da ponta vendedora, porque a gente desde daquela linha lá em cima, a gente desceu completamente. Estou desenhando aqui o que seria a área de 50% do Fibonacci aproximadamente. Além disso, é exatamente a área de 15 dólares. Como eu falei antes, essas áreas, esses números redondos, 15 dólares, 15,50, 16, 14, esses números redondos servem como suporte ou resistência. Então, se você colocar o seu alvo diretamente ali naquele 15, pode ser que a ação chegue ali e não execute a sua ordem. Então, o recomendado, se eu tivesse entrado nessa operação aqui, lembrando que eu não estou com uma operação aberta, porque o valor da ação é acima do que eu estou acostumado a fazer, mas se eu tivesse entrado aqui nessa ação, eu teria colocado o meu alvo a 15,5, 15,4, um pouco acima do 15, para não deixar cravado lá. A gente está vendo aqui um candle de força do lado vendedor. A gente viu uma tentativa de subida, um único candle verde, que teve uma resposta imediatamente por 2 candles vermelhos. Não é uma quantidade de candle, não é teve 2 candles vermelhos, vamos que eles estão descendo. É por leitura de candle. A gente percebe que a força, o tamanho e o fechamento daquele candle foi justamente na baixa, praticamente englobou todo aquele candle verde. Então isso a gente percebe que a força naquele candle é bem maior do que a força do candle verde da ponta compradora. Isso dá segurança para nossa entrada, que foi a 15,29. Para quem abriu essa operação aqui a 15,29, entra no lugar certo. Lembrando, isso aqui é ao vivo. A gente não está fazendo análise quando o mercado fecha, a gente está fazendo análise quando o mercado está aberto aqui. O mercado está aberto, ao vivo, real time. Isso que está rolando, está acontecendo, tá? E alvo lá embaixo, stop lá em cima, entrada, a relação entre risco e lucro bem distribuída, lucro bem maior do que o nosso stop. Isso é básico de operação. Se você tá fazendo uma operação onde o seu risco é maior do que o seu lucro, você deve fechar a operação, ou nem abrir ela. Tem que ser no mínimo 1 por 1 ou 2 por 1 ou mais do que isso. A gente está vendo aqui uma força, nenhuma reação do lado
Aqui não tem ninguém tentando comprar. Agora a gente está vendo um candle verde do pessoal comprando, mas até então aquela descida ali desde onde está escrito stop lá em cima foi direta, sem nenhuma reação do pessoal da ponta compradora. Nosso alvo continua ali a 15,5, seria ali se a gente tivesse aberto essa operação, por conta do número redondo. A gente colocaria um pouco acima. Não quer dizer que vai chegar ali, vai parar de descer e vai subir de volta. Não quer dizer isso, mas a gente é trader, a gente tem que fazer uma operação que nos dê uma probabilidade maior de execução. É estratégia, a gente não está aqui para adivinhar, a gente não está aqui para ser certo, a gente está aqui para ser lucrativo. E se você quiser colocar o stop, o alvo lá em cima, lá embaixo no 15, você pode colocar também, mas em questão de probabilidade a gente já sabe que chega ali, a oscilação aumenta, pode ser que a sua ordem seja executada, pode ser que ela não seja, e pode ser também que a ação continue descendo para 13 direto, sem parar no 15, acontece. Mas com a informação que a gente tem agora, a gente tem que operar em cima da nossa análise, não em cima do que a gente acha que vai acontecer. A gente tem a informação aqui na nossa frente e é isso que a gente usa para fazer a operação. A entrada foi lá foi 15,29, 15,30, naquela quebra da linha da tendência que a gente mostrou antes. Até então a tendência vinha de alta. Aqui a gente já quebrou aquele fundo. O que pode acontecer aqui? Duas coisas. Primeiro, o Twitter pode continuar, a ação pode continuar descendo, ou a gente pode fazer o tal do que a gente chama pullback, quando a gente desce e a gente retoma um pouquinho. Opa, deixa eu dar um zoom aqui de novo. Quando a gente desce e a gente retoma um pouquinho só para testar de novo aquela linha que a gente recém rompeu. Por exemplo, a gente teve um fundo antes dessa descida toda, a gente teve um fundo ali representado pela aquela flecha aqui. O que pode acontecer é a gente voltar para aquela área ali e testar ela para ver se ela realmente vai funcionar como resistência, que antes funcionou como suporte, e já que agora a gente está numa tendência de queda, na teoria aquela área seria usada como resistência para a continuação dessa tendência. Então a segunda opção, a primeira opção é continuar até o 15 sem parar, e a segunda opção é a gente dar uma retomada ali para aquela linha para ver o que vai acontecer. De qualquer forma, a operação continuaria aberta, independente dessa recuada ali, dessa subida. Lembrando, eu estou fazendo aqui a análise ao vivo para vocês. A gente está com... Agora são 1h19 da tarde. Você consegue ver aqui o tempo aqui embaixo, né? E você já percebe que desde a 1h, o quanto de coisa que aconteceu desde a 1h, é apenas em 19 minutos. Agora imagina o pessoal que usa candle de 10 minutos. Eles não teriam visto nada disso aqui tudo que a gente está vendo. Eles teriam visto só 2 candles. É por isso que eu não uso, por isso que intraday, operação day trade, eu não costumo usar em ações, eu não costumo usar gráfico de tempo. Vocês estão vendo o quanto de informação que a gente já teve aqui? A gente teve uma quebra de tendência, a gente teve uma tentativa de subida, a gente teve um fundo, isso tudo aconteceu em 19 minutos. Se eu tivesse usado um gráfico de 10 minutos, teria acontecido em 2 candles, não teria como identificar isso aqui tudo. Bom, pelo jeito aqui a gente está indo para a segunda opção que eu falei, que a gente voltaria para aquela linha. A expectativa, isso aqui no caso seria uma segunda entrada. Para quem perdeu aquela primeira entrada e não pegou essa tendência de queda, essa seria então a segunda oportunidade para entrar na ação ponta vendedora, nesse teste que a gente está indo fazer na linha ali. Ou o pessoal que conseguiu entrar lá em cima, na 15,29, usaria essa linha aqui agora, essa linha que eu estou pegando aqui,
que está sendo testada, querendo ser testada pela ponta compradora, a gente poderia usar também como uma segunda entrada para aumentar a nossa posição. No caso, se você, digamos que você vendeu 1.000 ações, 1.000 ações a 15,29 e agora a gente está a 15,16, você pode vender de novo aqui 1.000 ações se você quiser, só que o seu ponto de entrada não vai ficar em 15,29 porque você depois aumentou a sua posição. O que acontece? Se você fizesse isso, a sua posição, o seu ponto de entrada seria a média entre os dois. No caso, a gente somaria 15,29 mais 15,19, se você entrasse aqui agora, e somaria as duas entradas, dividiria por 2, esse seria o seu ponto de entrada. Tem gente que gosta de adicionar a posição, de aumentar a posição, depois de já ter aberto. A gente está agora exatamente naquela linha. A gente recuou 1 centavo, tá vendo? Chegou a 15,20, 15,21. Aqui, eu acho, na minha opinião, isso aqui tá ao vivo, eu acho que eles vão romper aqui. Ó, a gente tá dando uma recuada. Eu acho que a gente vai romper essa linha aqui. Porque é aquela história, você tá com a mão na maçaneta, você não vai girar a maçaneta? A gente tá na linha da resistência, numa ação que subiu muito hoje já, vocês estão vendo aqui um gráfico, a gente tem uma super, explodiu ali na abertura. Eu acho que a gente vai, não tô falando que a gente vai quebrar essa linha e subir até lá em cima, mas a gente vai pelo menos 1, 2, 3 centavos dar uma rompida ali só pra ver o que está acontecendo, sabe? Isso costuma acontecer muito nas ações, elas costumam dar uma pequena rompida, aí as pessoas pensam que, caramba, rompeu, vamos entrar, tá subindo de novo. Aí acontece, aí ela desce. E todo mundo que comprou tem o stop ali executado. 15,21 a gente tá aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, rompeu. 15,21 era a linha, foi a 15,22, rompeu e desceu. Tá vendo? A pessoa que deixou parado ali uma operação de uma ordem de compra, achando que quebrou a resistência, vai subir, vai voltar lá pra cima. Agora tá vendo provavelmente um stop batendo. Então aconteceu a segunda opção que a gente tinha, eles subiram para aquela linha da resistência, que era o fundo anterior, que deveria servir como suporte lá no início, e agora está servindo como resistência, já que a gente passou para baixo. O alvo continua no mesmo lugar, gente. 15,05 seria o nosso alvo. Você também tem várias opções aqui, como a gente tá ao vivo aqui, você tem várias opções que poderiam estar sendo feitas aqui. Por exemplo, se você acha que o seu alvo aqui em 15 está muito curto, ou que você acha que vai descer até lá 14,53, ou vai descer até o 61,8 do Fibonacci de repente, você pode tirar o seu alvo daqui, colocar ali embaixo, onde você achar que for, e o que acontece? O seu stop que está lá em cima, você não vai deixar o seu stop lá, você vai descer exatamente para essa nova altinha que a gente fez aqui, essa subidinha que eu falei aqui da linha ali que rompeu e desceu de volta. Você colocaria o seu stop ali em cima. O que isso geraria? Bom, já de cara você já teria vencido o trade, porque o seu stop estaria abaixo da sua entrada. Então, trade vencedor, operação vencedora se você tivesse feito isso. E a partir daí é só esperar chegar onde você acha que vai chegar. Eu, na minha opinião, não costumo fazer isso. Eu não costumo mover o meu stop só para distanciar o meu alvo. Eu costumo deixar tudo onde está, e se a ação chega perto do meu alvo e não executa,
eu fecho a operação. Eu aperto aqui para fechar a operação e a gente fecha na hora. Porque às vezes chega perto e não pega, aí você fica olhando ali, putz, não pegou. Aí você fecha aqui no botão da sua plataforma e era isso. Se você acha que a ação pode descer até o 61.8 do Fibonacci e quiser colocar o seu alvo lá, você pode colocar, desde que você desça o seu stop e coloque acima daquela nova alta. Aqui a gente está 1 centavo do nosso alvo que eu falei. Chegou a 15,6, 15,7 seria o alvo. Lembrando que essa área de 15 é uma área que é um número redondo, serve como suporte. A gente vai ter uma certa oscilação aqui. Chegou a 1 centavo da ordem que estaria ali se eu tivesse aberto essa operação. Aqui análise técnica pura para vocês, ao vivo. Tá 1 centavo novamente. Aí foi. Se você tivesse colocado o seu alvo ali, você teria sido executado, fechado, operação encerrada. Entrada a 15,29, 15,30 naquela quebra da linha da tendência e o seu alvo chegando ali embaixo a 15,05. Foi até 15,03, mas pelo menos o alvo foi executado e a gente teria visto um lucro. Como eu disse, esse não é um tipo de ação que eu costumo operar, porque está acima do meu valor que eu costumo fazer. Aqui eu vou mostrar para vocês o que vocês teriam feito se você achar que o seu alvo poderia ser maior. Você desce o seu alvo, coloca onde você quiser e o seu stop iria aqui em cima. Naquela hora, naquela tentativa que a gente tentou romper para cima e não conseguiu, seu stop teria sido ali. Você entrou lá em cima, a entrada lá em cima, e sua operação seria vencedora, independente se o seu alvo fosse alcançado ou não. Tudo que você faz, quando você faz ao vivo, você pode mudar, você pode se adaptar ao que está acontecendo. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente tem informação, a gente executa a operação em cima da informação que a gente tem. Bom, galera, é isso aí. Essa foi uma operação no Twitter, análise técnica que vocês, eu não operei, mas eu mostrei para vocês como teria sido feito. Mais informações, sportstrader.com.br é o meu site, onde eu coloco várias análises e informações. É isso aí, galera.